pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego e faço parte da engenharia da TOLS. Estamos aqui hoje para apresentar um pouco mais a vocês sobre o Smart Heat. Esse equipamento foi desenvolvido para realizar o controle de aquecimento solar, atuando entre os diferenciais de temperatura do coletor solar e do reservatório térmico. O Smart Heat também dispõe de duas saídas auxiliares, que são destinadas para realizar o controle de até 2 apoios em horários pré-programados. Em seguida, estaremos abordando um pouco mais sobre os modos de funcionamento do Smart Heat e também os seus parâmetros de configuração. Bom pessoal, dando sequência então, aqui nós temos a interface do Smart Heat, tá? No display ele conta com a exibição de temperatura preferencial que pode ser alterada nos parâmetros de configuração. Aqui inicialmente nós temos o sensor T3. Na tecla M, que nós temos aqui em cima no canto superior, é possível realizar o acionamento manual das saídas de aquecimento solar, apoio 1 ou apoio 2. E para realizar o acionamento manual de qualquer uma dessas saídas, quando tu estiver na página do apoio 1, apoio 2 ou aquecimento solar, basta pressionar a tecla de incremento e confirmar. Então a saída será acionada manualmente. Em seguida nós temos a tecla A. Nela é possível realizar então primeiramente o ajuste do set point dos apoios. Esse set point de ajuste dos apoios é o mesmo para ambos eles, tá? Então esse set point é utilizado como referência tanto no set point do apoio 1 quanto do apoio 2. O set point será o mesmo para os dois apoios. Pressionando a tecla A novamente, nós temos o ajuste do set point do aquecimento solar. Pressionando novamente a tecla A, nós voltamos para a página inicial. Na tecla do relógio, então nós temos o ajuste da hora, que para fazer o ajuste tanto da hora ou quanto do dia da semana que vai ter em sequência, basta pressionar a tecla do relógio, incremento ou decremento. Fez o ajuste da hora, pressiona a tecla do relógio, confirma a alteração, tecla de incremento de novo. Então aqui nós temos o dia da semana que pode ser ajustado, caso esteja desconfigurado. Pressionando a tecla de incremento, nós temos a página sair. Voltando então para a página inicial, na tecla P, nós temos o ajuste do controle dos modos de funcionamento do Smart Heat. Pressionando a tecla de incremento, nós temos o modo econômico, como estava exibindo antes o modo automático, mais uma vez decremento ligado e desligado. Fez o ajuste do modo de controle desejado, pressionou a tecla P, confirmou. Na tecla de decremento, nós podemos visualizar simultaneamente a temperatura real de todos os sensores, T1, T2, T3 ou diferencial de temperatura, que seria entre o sensor T1 e T2. Para finalizar então a interface do Smart Heat, nós temos a tecla de incremento, um breve toque também. Ele vai te exibir todos os registros de temperaturas máximas e mínimas que ocorreram no dia. Feito isso, então, finalizando toda a apresentação da interface, agora nós vamos ir para o ajuste dos parâmetros. Para acessar o código, mantenha pressionada a tecla P até aparecer Code. Tecla de incremento até o código 162, conforme descrito no manual. Code 162, basta dar um breve toque na tecla P. Então aqui nós temos o bloco de configurações de todos os parâmetros, solar, apoio 1, apoio 2 e sensores. Então vamos iniciar no bloco de configurações dos parâmetros do aquecimento solar. Entrou no bloco de configurações solar, pressiona a tecla P. Primeiro nós temos o parâmetro 101, que é o que? Ele é o diferencial de temperatura entre o sensor T1 e T2 para ligar a bomba de circulação. O ajuste dos parâmetros de qualquer um deles dos blocos de configurações, para você alterar algum parâmetro, basta pressionar a tecla P. Ele vai começar a piscar o display principal. Incremento ou decremento, fez o ajuste da temperatura desejada, pressiona a tecla P. Ele confirma a alteração, salva e aí você pode navegar de novo para o próximo parâmetro. Então aqui nós temos o P102 agora.
que seria o diferencial de temperatura para desligar a bomba de circulação. P103 é a temperatura de anticongelamento para ligar a bomba de circulação. Então esse parâmetro é quando a água dos coletores solares estiver igual ou menor a 5 graus, a bomba de circulação vai ligar para tirar aquela água que está muito gelada dos coletores solares, evitando então a deteriorização dos seus coletores solares. Em seguida nós temos o P104, que é a temperatura de sobreaquecimento para desligar a bomba de circulação. Então, se a água estiver superaquecida, para evitar a deteriorização do encanamento, ela vai desligar a bomba de circulação. Próximo parâmetro é o P105, que é a esterese para voltar a ligar a bomba de circulação do aquecimento solar. Então, no P106, nós temos o parâmetro para desligar o resfriamento no modo econômico. O próximo parâmetro, então, nós temos o P107, que é onde é que você pode selecionar a temperatura que será exibida no display principal, que é aquela temperatura que estava exibindo antes, que era do sensor T3. Mas pode ser alterado, então, para T2, T1 ou, então, diferencial de temperatura. Essa temperatura é que exibe no display principal. Aqui você faz a seleção do sensor que você quer a exibição. Próximo parâmetro, então, nós temos o modo automático 1. O que seria esse modo automático 1? O aquecimento solar opera em modo não atrelado ao sensor T3. Ou seja, nesse caso, toda vez que tiver o diferencial de temperatura entre o sensor T1 e sensor T2, a bomba de circulação vai ligar. Em seguida, nós temos o automático 2, que o aquecimento solar opera em modo automático atrelado ao sensor T3, ou seja, nesse caso, o acionamento da recirculação da bomba de aquecimento solar só vai ocorrer quando o sensor T1 for maior que o sensor T2 e a temperatura do sensor T1 precisa estar maior que a temperatura do sensor T3. Então ele liga a bomba de recirculação do aquecimento solar. O P109, então nós temos o tempo de funcionamento do modo desligado. Quando estiver em 0 e você fez o ajuste do modo de controle para desligado, ele vai permanecer desligado nesse modo até que alguém vá manualmente lá e altere o modo de controle. Caso ele esteja programado para 1, 2, 3 horas ou daqui a pouco 30 minutos, após transcorrer esse período e estiver em modo desligado, ele vai retornar ao padrão, que seria modo automático. Após o 109, nós finalizamos o bloco de configurações do aquecimento solar. Depois nós temos o bloco de configurações do apoio 1. Nesse bloco de configurações, então, nós identificamos qual que é o modo de funcionamento do apoio 1. Se ele é para termostato, modo independente, ou seja, ambos os apoios trabalham de modo independente, ou então se o apoio 1 está atrelado ao apoio 2, que seria quando o P201 está em 1. Então, no P201 ele trabalha de modo atrelado ao apoio 2. O P202 nós temos a histerese do controle dos apoios, tá? Então essa histerese é a mesma para ambos os apoios, do mesmo modo do set point, que é o mesmo para ambos os apoios. Depois nós temos o P203, que é a temperatura máxima para a seleção do set point, tá? Então esse é o valor máximo que pode ser configurado lá na seleção do set point dos apoios. Então, essa temperatura máxima também é para ambos os apoios, tanto o apoio 1 quanto o apoio 2. Em seguida, nós temos o P204, que é o tempo máximo para a temperatura atingir o set point do apoio. Então, esse parâmetro você vai ajustar quando você tiver o modo de operação P201 para 1, que é atrelado ao apoio 2. E aqui você vai programar o máximo de tempo que o teu apoio 1 precisa para alcançar o apoio 2. Ele é geralmente utilizado em aquecimento a gás. Por exemplo, em 120 minutos eu quero que o meu aquecimento a gás tenha realizado o aquecimento da minha água
para a temperatura que está estipulada lá no início em 42 graus. Caso em 120 minutos o meu apoio 1, que é de aquecimento a gás, não conseguir alcançar essa temperatura, aí vai ligar o apoio 2 para auxiliar no aquecimento da água, porque pode ser que o apoio 1, que é aquecimento a gás, tenha acabado o gás. Então ele não vai realizar o aquecimento. Em seguida nós temos o P205, que é o retardo do início do controle do apoio 1. Então aqui é para retardar o início do apoio 1 após a energização, quando tiver uma agenda de eventos programada. Depois nós temos sair e podemos ir para o bloco de configurações do apoio 2. Aqui nós temos então o modo de operação do apoio 2, que ele pode ser definido como termostato para aquecimento ou então recirculação e aquecimento do barrilete. Então, em 0 ele é termostato e em 1 ele é para recirculação do barrilete. Em seguida nós temos o P302, que é a esterese de controle dos apoios. Temos o P303, que é a temperatura máxima que pode ser estipulada no set point. E em seguida nós temos o P304, que é o tempo de scan no modo de recirculação do apoio 1. E depois nós temos o P305, que é o intervalo de scan no modo recirculação do apoio. Então, esse parâmetro é o intervalo entre cada scan. Então, por exemplo, a recirculação de barrilete permaneceu ligada por 5 minutos, que seria o tempo de scan. Passou esses 5 minutos, ele vai entrar no intervalo de scan, que é o P305. Vai permanecer 15 minutos desligado e aí ele volta, após os 15 minutos, ele volta a religar de novo, fazendo o scan do modo de recirculação. Finalizando isso, o bloco de configurações do apoio 2, nós temos então o bloco de configurações dos sensores. Tá? Nós temos, nesse bloco de configurações, nós podemos ajustar o offset de cada sensor. Finalizando então o bloco de configurações do offset, nós finalizamos toda a parte de parametrização do Smart Heat, dos blocos de configurações. Agora então nós temos a parte da agenda de eventos, que seria o que? A agenda de eventos são os horários pré-programados que são necessários estar estipulados para que os apoios entrem, ou seja, eles só vão ser energizados ligados às saídas se tiver uma agenda de eventos pré-programada. E como eu faço para realizar essa agenda de eventos? Basta pressionar a tecla do relógio por alguns segundos, até aparecer a palavra code, insere o código 162, inseriu o code 162, basta dar um breve toque na tecla do relógio. Aqui então nós temos o bloco de configuração dos apoios. Temos primeiro o atrelamento das agendas, agenda do apoio 1, agenda do apoio 2 e depois sair. O que seria esse atrelamento dos apoios? Ele indica o quê? Quando ele estiver em sim, quer dizer que tanto o apoio 1 quanto o apoio 2 vão ter a mesma agenda de eventos. Então, se eu for lá e configurar no apoio 1 para ligar às 10 horas o apoio 1 e desligar às 12 horas o apoio 1, na primeira agenda de eventos, o apoio 2 vai copiar a mesma agenda de eventos. Ou seja, os dois vão ligar no mesmo horário e no mesmo dia da semana. Se eu for lá e tirar esse atrelamento, colocar em não, então esse atrelamento das agendas de eventos não vai mais ocorrer. O que acontece? Se você for lá e estipular uma agenda de eventos para o apoio 1, o evento 1 colocar para ligar às 10 horas da manhã e desligar às 12, esse agendamento será apenas para o apoio 1. O apoio 2 você terá de ir lá e configurar manualmente a agenda de eventos. Então, por exemplo, aqui eu deixei atrelado. Vou vir aqui e configurar o apoio 1, o evento 1. Vou configurar a hora para ligar
configurei para ligar às 12 horas. E aqui para desligar eu vou configurar para desligar às 20 horas. Confirmei, ele voltou para o bloco de hora de novo, uma vez tecla de incremento. Aqui nós temos a repetição dos eventos. O que seria isso? Aqui você vai identificar se você quer que esse evento ocorra no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, ou então no sábado. Caso tenha algum dia da semana que você não quer que esse evento entre, basta pressionar a tecla de decremento e colocar em não. Caso você queira que ele entre nesse dia da semana, uma vez a tecla de incremento, sim, ele está habilitado para o dia da semana. Pressionei de novo, repetição e sair. Então agora eu vou lá para o agendamento do apoio 2. O apoio 1 eu configurei para ligar a agenda de evento 1 às 12 horas e desligar às 20. E o atrelamento está atrelado. Então se eu for no apoio 2 e pegar o evento 1 do apoio 2, a hora para ligar está configurado para ligar no mesmo horário, 12 horas, e para desligar às 20 horas. Isso ocorre porque o atrelamento está habilitado. Então agora eu vou lá. A repetição dos dias da semana também estão os mesmos. Agora eu vou lá e vou desabilitar o atrelamento. Aqui. Retornei para a seleção do atrelamento do evento, pressionei a tecla do relógio e vou colocar para não. Então agora meus eventos não estão mais atrelados. Vou utilizar o evento 1 do apoio 1 como exemplo de novo, configurar o evento 1, a hora para ligar e para desligar. Eu quero que esse evento então ligue às 13 horas. E que ele desligue às 16. Configurado então para ligar e desligar às 16 horas, eu vou lá e vou desabilitar os dias das semanas, que eu não quero que a saída do apoio 1 ligue no sábado e no domingo. Então eu vou desabilitar o domingo e vou desabilitar o sábado. Então, nesses 2 dias da semana, no horário programado do apoio 1, o apoio 1 não vai ligar a sua saída. Agora eu venho aqui, sair e vou conferir lá o apoio 2. Como minhas agendas de eventos não estão mais atreladas, o apoio 2 vai ter uma agenda de evento independente. Então aqui, como no apoio 1, evento 1 eu configurei para ligar às 13 e ligar às 16, agora o apoio 2, para ligar, continuou às 12 horas e para desligar às 20, ou seja, ele não puxou a mesma agenda de eventos do apoio 1 para o apoio 2, deixando ambas as agendas de eventos independentes. E aqui também os dias das semanas estão todos habilitados. Então, finalizando os blocos de configuração. E assim finalizamos então a parametrização do Smart Hit. Bom pessoal, finalizamos assim então o nosso vídeo sobre o Smart Hit. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre algum parâmetro ou modo de funcionamento, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte técnico ou então deixando sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Espero que todos tenham gostado do vídeo e não se esqueça, para maiores informações, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Abraço e até mais!